Oi, gente! Estamos aqui no mais um bate-papo transformador. Creio que hoje Deus vai falar muito no seu coração, porque Glória a Deus Deus. resgatou o nosso amigo Alexandre da profundeza para a transformação de vida. Fica ligado que tem uma mensagem de Deus sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Um bate-papo transformador. Glória a Deus. A gente vamos estar aqui nessa noite, né, pastorzão? Primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor transformou. E nós vamos estar aqui nessa noite para glorificar o nome dele e deixar a gente ser o instrumento, né, do Senhor nessa É noite. verdade. Que quantas vezes a gente foi o instrumento errado? Hoje, pela misericórdia, nós estamos aqui para poder glorificar o Senhor, né? Louva a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família e essa oportunidade, né, pastor, que nós estamos tendo nessa noite, que pode ser a única agora, mas que as pessoas podem entender o significado que o Senhor fez, como a gente recebemos e eles também possam estar recebendo, né, pastor? Sempre recebe, né? Como recebemos a misericórdia, esse amor desse Deus que nos guarda todos os dias. E mais principalmente nos dias mais difíceis. E as mãos deles nos estende para Glória a nós. Deus. Esse Deus muda o cativeiro. Esse Deus resgata, esse Deus transforma. Como transformou a sua vida, né? Amém. Só eu sei, né? Daquilo É. que eu vivi, daquilo que eu passei e sei também como é Deus. E esse testemunho seu vai mudar muita gente. Glória a Deus vai Deus. impactar, porque ele impactou a sua vida, que é para impactar várias pessoas através desse momento, através desse testemunho, através da sua perseverança em viver essa transformação todos os dias. Verdade. A gente tem que perseverar, né, pastor? Paulo fala que nós é levado todo dia ao matadouro. Ele tá falando da luta, né? A luta não é contra nossos irmãos, é contra nós mesmos. Nós sabemos que pra gente poder estar de pé, a gente tem que descer. A gente sabe que nós temos que entender quem é Deus. Eu entendi, creio que quem estiver ouvindo essa mensagem, nosso testemunho de né? Por isso Verdade. que nós estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então fica à vontade. Amém. Vamos estar orando, né, pastor? Que eu gosto de orar antes de entrar nas escrituras. Eita benção. Que a melhor coisa, a Bíblia fala, é orar sem cessar. Que a gente venha diminuir, que o nome do Senhor venha ser exaltado aqui nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, porque eu sou porque Deus, eu quero entregar a minha vida, quero entregar a vida do pastor, quero entregar a vida da família dele. Meu Pai, nessa noite que a gente venha diminuir aqui e que tu cresça. Que eu venha ser simplesmente, meu Pai, um canal para aqueles que precisam, meu Pai, entender que só o Senhor é Deus. Eu quero estar aqui, meu Pai, glorificando ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso na minha vida. Eu te entrego agora a minha direção na sua, que eu diminua e que tu cresça, Espírito Santo. Amém. Pastor, eu vou entrar num tema que eu estudei, né? Mas Deus falou não é o que você quer. Então vamos aonde Deus quer. E desse texto eu vou entrar nele, mas também vou entrar no que o Senhor fez na minha vida. Quero estar lendo lá em Salmo 51, no seu verso 1 até o 4 somente. Que é uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra de misericórdia que alcançou a minha vida. Por isso que eu vou entrar nesse texto que Deus falou comigo. Fala daquele que mais errou, mas eu tinha misericórdia sobre a vida dele. De Hoje forte. fez na minha vida, fez na sua vida, em outras vidas também que nós cremos que Deus recardou, tirou do lamaçal do pecado. Deus conhece cada coração nessa noite. Então vamos estar lendo Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado do quantos falarem é puro quanto julgares. Nós sabemos que esse texto aqui ele é bem conhecido. É um texto que eu lia muito, pastor, na cadeia. Porque toda vez que eu estava no cárcere, eu tinha que ler esse texto, porque às vezes passava por aqueles momentos difíceis, eu achava que Deus não me perdoava mais. Eu achei porque eu estava preso, falei, agora acabou para mim,
Eu custei me converter, pastor. Mas quando eu comecei a ler esse salmo, eu fui ver, lendo, fui ver o quanto Davi foi o segundo coração de Deus. Mas mesmo ele sendo o segundo coração de Deus, se você for ver, quantas vezes ele errou na Bíblia? Porque Verdade. se a gente não errar, pastor, a gente passa a ser o próprio Cristo perfeito. Deus, pela misericórdia, ele te usa, vai estar sempre te usando, mas sempre entendendo que nós somos dependentes do Senhor. Totalmente, né? Nós sabemos porque esse texto aqui, nós entramos num texto a qual ele errou 2 vezes. Um, de um homem de confiança dele, que era Uria, que ele dava a vida dele pelo exército, confiava nele. Você vê que quando a gente erra, sempre vai ter algo, pastor, que a gente vai querer apagar pelos nossos olhos, mas Deus não permite que você tampe o seu pecado com aquilo que você cometeu. É verdade. Mas ele vai permitir que você sofra daquilo que você fez, porque você escolheu. Quando ele falou com o Uria que ele bebedou o seu braço direito naquela guerra, ele quis que ele fosse embora deitar com Betseba, porque ele queria pagar aquele erro que ele fez. Mas Deus, ele é misericordioso para perdoar, mas também de você pagar pelos seus erros. Então, quando eu entendo esse texto, eu pude entender como Davi fez tudo que ele achou que estava certo e queria se limpar no errado. Não tem como. Quando eu fui preso em 2015, eu falei, Senhor, por que você fizesse isso comigo? Eu não estava entendendo ainda a misericórdia, pastor. Porque quantos dos meus amigos morreram, desceram a sepultura e não teve a oportunidade que eu tive. Naquele momento que eu me senti algemada nas minhas mãos, em 2015, dia 10 de junho, ali eu entendi que eu estava indo para um grande deserto, estou sentindo a presença, pastor. Eita, Quando eu glória. estava indo para um grande deserto, mas eu não podia entender o que Deus podia fazer se eu não abrisse o meu coração. Eu justifiquei a Deus, por que eu estou preso, por que eu fiz aquilo. Tem coisas que você quer passar a mão em cima daquilo que você fez. Mas Deus, ele te perdoa, mas você também vai pagar pelas suas escolhas e as suas decisões. Quantas vezes o Senhor usou pessoas para ir até mim? Quantas vezes o Senhor usou seus pequeninos? Quantas vezes você está sendo usado? Para muitos aí, nego, não está dando crédito. Mas Deus fala no meu coração, prega a minha palavra. Porque o próprio profeta Isaías falou, quem creu na minha pregação? Não tem quem crê, não. Você faz aquilo que eu mandei e obedece. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Verdade. Então, quando eu saí, pastor, em 2010, 2015, dia 9 de junho, quando a minha irmã chorando, todo mundo chorando, mas lá atrás, eu vou trazer meu testemunho para você entender como a transformação que Deus faz. Deus usou uma pequenina dele para ir até o meu comércio falar comigo, ó, Alex, eu tive um sonho contigo nessa madrugada. Eu vi Grádia, mas eu vi um livramento de morte primeiro. Eu não tinha conhecimento das escrituras, na verdade eu só ouvia falar de Jesus, mas não sabia quem é Jesus. Meu Deus. Mas quantos estão aí hoje frequentando a igreja, mas ainda não conheceu Jesus? É porque para conhecer Jesus, pastor, tem que abrir o coração. Verdade. Tem que largar o que você faz e deixar entrar o que Deus tem. Então eu pude entender quando ela falou, ó, isso se passou mais ou menos baseado há 15 dias, parou um caminhão na minha casa. Eu falei com a minha irmã, você pegou bebida? Mais bebida? Você está cheio de bebida? Ela não compra essas coisas, isso é contigo. Ali Deus estava dando uma nova mudança de vida. Eu ainda não estava entendendo, pastor. Eu estava em pé, o cara desceu, encostou a 40 na minha testa. E falou assim, quem é o Dicó? Eu quero arma, droga e dinheiro. Eu falei, meu Deus. Na mesma hora o Espírito Santo falou, homem de pouca fé. Por que tu temas? Eu não mandei minha serva, aí eu te dando o livramento. Naquele momento, pastor, impactou minha vida, minha família, tudo desesperado, E você desesperado. não acreditava que iria ser preso. Não acreditava que iria ser preso. Então, naquele momento, eu tinha R$1.500 no meu caixa, lá do meu comércio. Não levou R$1 meu, levou o dinheiro do caminhão todo. Mas Deus ali já estava tratando da minha vida. Porque o livramento começou dali, antes de chegar dentro do cárcere. Ali só foi para cumprir o que o Senhor falou. Quantas das vezes você teve livramento? Até o oculto que você não vê. Verdade. Você às vezes está achando assim, mas Senhor, por que escolheste a mim? Quando eu entendi isso, pastor, passou isso tudo, a minha família desesperada. Eu falei com a polícia parada em frente ao meu comércio. Eu falei, pode ir embora, irmão. Deus falou. A minha irmã, Deus falou. Minha irmã, agora você preso. Porque Deus falou que tem misericórdia daquele que é escolhido. Deus não escolheu, tem uns que é chamado e uns que é escolhido. Nós fomos escolhidos, pastor, nessa noite.
Senão você não estava aqui e nem eu estaria aqui. Então eu pude entender que ali começou o grande processo, mas 15 dias depois eu fui na Assembleia, não quis abrir meu comércio, fiquei lá em casa, mandei todo mundo embora. E Deus falou comigo, fizeste um voto comigo e não cumpriste. Você falou que se eu te desse tudo até os seus 30 anos, você me servia. Se passou 2 anos, você não me serviu. Naquele momento, pastor, quando Deus tem a mão dele misericordiosa sobre as nossas vidas, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus permitiu que eu, naquele dia, fosse dentro da igreja. Eu já estava procurado com mandado de prisão. Porque Deus não permitiu que ele entrasse na minha casa. Porque antes de eu ir para o deserto, eu tinha que ouvir Deus falar de novo. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, Senhor, dentro da Assembleia, como eu vou lá na frente, meu pai? Eu não aguento mais ser traficante, eu não quero mais ser traficante. Mas como eu vou ir lá na frente, Senhor? Você imagina, pastor? Você com 2 revólveres, ter que ir lá na frente, levantar a mão pro Senhor e botar 2 revólveres públicos. Como seria? Senhor, mas eu te aceito aqui agora. Deus falou, você me aceita? A vida é tua? Eu ouvindo voz, falei, eu tô ficando doido, eu tô ouvindo voz. Quando deu 5h30 da manhã, eu tava algemado, pastor. Se cumpriu a segunda profecia. Aí acabou o herói da Trerri. Acabou o herói. Acabou de coar da maconha, acabou de coar da prostituição, acabou de coar do baile funk na casa dele. Olha como Deus é maravilhoso. Mas até então, o que você sentia antes de botar o pé da igreja? Imaginava que eu ia morrer no tráfico. Que eu nunca ia sair do tráfico. Porque a renda é muito alta, pastor. Eu não tinha Jesus, eu não tinha conhecimento de quem era Jesus. Então eu falei, minha irmã, não adianta, eu vou morrer no ser traficante, eu vou ser fumador de maconha, ser tudo. Porque eu não quero parar, ué. Você entendeu? Porque às vezes Deus ele deixa a gente entrar num processo que a gente não quer, mas é necessário passar. Porque Por até tudo. então você vivia um personagem. Verdade, o personagem doloroso. Que você, até quando a escama não cai, você não entende o personagem que você está sendo. Porque o pouco que eu sei de Cro, você era um traficante, o gente boa. Tinha um pouco de nervoso, mas era o mais sensato do momento, o mais aliviava, sabe por quê? A essência de Deus, ela está dentro de nós e não perde. Glória a Deus. Aí Deus, ele permite a gente passar um processo para a gente ver assim, não, você está vivendo um ídolo, uns falsos ídolos. Muitas das vezes a gente vai criando um falso ídolo dentro do nosso coração e a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito, entendeu? E o inimigo ele aproveita dessa brecha e faz você um super-herói. E todo dia você vai se enganando. Verdade. Você chegou o rei de Trerri. Fui o rei de Trerri. Mas o rei do rei te encontrou. Aí o rei do rei me encontrou. Um dia Deus falou comigo, e agora? Quando eu caí dentro do caso, eu passava a mão na parede assim, pastor, chapa de navio. Aquilo suava. Falei, Deus do céu. Ele falou, agora é Deus. Agora é eu e você. Eu fiquei 1 mês e 15 dias em Bangu 1. Direito a 2 pessoas, você não sabe se é dia, você não sabe se é noite, o que está acontecendo. Mas Deus falou, até quando vai fechar teu coração? Deus, pela misericórdia, me tirou. E quando eu entendi que a gente erra, pastor, por falta de conhecimento. Um dia o irmão chegou, me deu uma Bíblia pequenininha e ele falou assim, ó, lá em Bangu 1, naquele sofrimento, o irmão foi embora, ele falou, aqui é o manual da tua vida. Se você adquirir o que está aqui dentro, você fica uma pessoa transformada. Mas se você não adquirir, você sai pior ou morre. É você que vai escolher, eu tô indo. Mas você está aqui para a transformação da tua vida. Fiquei sozinho, pastor, naquele lugar. Falei, Jesus. E comecei a ler, a ler, a ler. E esse salmo eu me adaptava muito com ele, que eu não conhecia a Bíblia. Mas eu vi Só o de quanto, misericórdia. só de misericórdia. Falei, mas por que Davi é um cara que errou tanto? Depois fui lendo, e Deus perdoou ele. Aí eu pude entender o porquê Deus me colocou naquele lugar. Aí um dia eu falei, Senhor, eu te sirvo, mas se você tirar o vício da maconha. Deus falou um sonho comigo. Romanos 8:8. O homem que vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Eu não conhecia a Verdade. Bíblia. Aí eu entendi que tudo que eu fazia, eu com droga do lado, tudo. Eu falei, meu Deus, então eu não agrado a Deus desse jeito. Eu vomitei sentindo o cheiro da maconha. O Espírito Santo falou, você não vai me servir? Aí, ó, você não fuma mais maconha. Naquele momento, pastor, Deus fez uma limpeza em mim tão grande que ele limpou de um jeito e apertou do outro.
tirou o vício da maconha, servi ele, comecei a ler Bíblia, mas perdi toda a minha visita. Eu falei, Senhor, eu levantei minha mão para te servir, agora a mãe do meu filho não me vê mais, todo mundo parou. Ele falou, porque o deserto é teu. Ninguém vai tirar o que eu tenho para fazer contigo nesse lugar. Porque se você ficar com alguém aqui, você se preocupa lá na rua. Você não vai focar naquilo que eu tenho aqui para você aqui dentro. Então eu pude entender, pastor, que foi tendo um processo tão grande, que Deus, ele sabe o que faz com os escolhidos dele. Por isso que quando ele olha dentro de mim e de você, ele sabe que nós é falho. Mas ele também reconhece que nós lembra que ele é misericordioso sobre nossa vida. Ali foi acontecendo aquele grande processo. Um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais dessa vida. Eis-me aqui. Deus falou, agora você está entendendo o processo. Deus me tirou do Bangu 1. Depois daquele dia, pastor, para a glória do Senhor, eu não passei mais em cadeia fechada. Deus foi me levando aos 8 presídios, 9 presídios que eu passei, mas tudo de cadeia aberta. Deus não permitiu mais que eu fosse em lugar fechado. Um dia eu estava lá em Magé, o irmão falou, rapaz, mas o que está acontecendo, rapaz? Eu estou aqui 5 anos, nunca fui de transferência. E você vai para a cadeia fechada. Eu falei, serve o Deus que eu sirvo. Que ele é Deus do impossível. Ele vai fazer o impossível na tua vida. Até quando você não abrir. Eu falei pro irmão Felipe. Ele, Deus, que Deus é esse? Eu falei, eu vou ser transferido para a cadeia aberta. Como ele vai acreditar que eu vou ser transferido para a cadeia aberta? Porque o amor de Cristo para muito é loucura, pastor. Para a gente é salvação. Quando a gente toma posse que Jesus veio para curar, libertar e transformar, você entende o processo. Naquele momento eu falei, não quero mais traficar, não quero mais fumar, não quero mais me prostituir. Eu entendi que tudo aquilo que eu era o personagem de Satanás, falei, agora eu quero ser escravo de Cristo. Que a Bíblia diz que é melhor ser escravo dele do que ser escravo de Satanás, né, pastor? Começou a ter o processo. E Deus foi me levando, eu fui conhecendo mais a palavra. Um dia eu falei, Senhor, eu quero ser pregador da tua palavra. Me dá essa palavra, eu lia com a cara dentro da Bíblia, pastor. Falei, Deus, põe isso aqui na minha cabeça para me pregar, igual meus irmãos pregam. Ele falou, seja você testemunha minha. Que a maior pregação é você andar e nego ver mudança de vida na tua E vida. quem foi a sua referência lá dentro? Uma Pastor, pessoa que te marcou mais lá dentro, assim. pastor Denilson. Eu amo aquele pastor, que ele me corrigia muito. Ele falava comigo, fica na igreja. Ele me chamava de bodinho transformando. Esse bodinho não transforma de jeito nenhum, mas ele vai transformar. Isso é brabo, isso briga, porque eu questionava as coisas de Deus. Ele falou, você bota o nome para sair da igreja. Eu falava, eu não saio. Tinha igreja lá dentro da Igreja bonita, muita igreja bonita lá. Aí eu comecei a ler o texto, falei quando Pedro questionou, né? Falou com Jesus, duro foi esse discurso, né? O Senhor falou para ele, vai com eles. Sabe por causa de quê, pastor? Tem coisas que você não vai ouvir mel. Tem coisas que você vai ouvir palavra que te leva para a salvação. E vai ter vezes que você vai ter que dar palavra em pessoas que não querem receber o que é certo, quer ficar no eu deles. Eu posso, eu sou tudo, mas gente não é nada. Eu falei assim, eu não saio, pastor. Ele é ovelhinha, você vai virar uma ovelhinha, você ainda é um bodinho. Aí ele começou a orar comigo, ele botava eu para orar, pastor me matava de raiva. Ele escolhia só eu para orar com ele. Todo dia, 3 horas da manhã até 4 horas. Eu falei, pastor, bota o meu nome para sair da igreja. Que ele me guardava. Ele, você não vai sair, você vai orar comigo. Eu orava. Aí um dia eu fui entendendo o processo. Ele falou, varão, Deus te trouxe aqui para uma missão. Você tem o poder de encurtar seu tempo e de prolongar. Você escolhe o que é melhor para você. Eu falei, eu quero encurtar. Ele, então desce. Não questiona nunca mais o que Deus tem para fazer. Aí eu tirei ele como uma referência, porque o irmão tomou um tiro de fuzil, tinha uma perna toda bamba, mas o irmão orava tanto, buscava tanto. Eu falei, Senhor, eu tenho minhas 2 pernas, eu tenho meus 2 braços, tomei muito tiro em cima, atravessando aquele rio que você sabe. Nada aconteceu comigo, por que não fazia a tua obra de coração aberto? Aí Deus falou, abre o teu coração para mim entrar e faça a minha vontade. Deus começou a revelar tudo, pastor, na minha vida. Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Um dia eu falei assim, eu quero sair daqui pela tua vontade. Eu não quero mais voltar para esse lugar, a não ser para pregar a tua palavra. Eu um dia questionei a Deus, eu vi todo mundo indo embora, pastor. Eu falei, por que eu não? Quanto tempo você estava dentro do carro? 3 anos e meio sem ver minha família, sem falar com ninguém. Mas você ficou pouco, Cló. Não, aí eu fiquei 5, mais 1 ano e pouco ainda de processo. Eu errei. É metade, né? Fiquei 5 anos direto. Mas pelo que você, quero que você seja sincero, pelo que você Eu ia vivia tomar- aqui fora, você ficou muito ou ficou pouco? Pouco.
Era pra mim, a juíza falou pra mim que ia me dar 30 anos. Pastor, você tem noção que você tá indo pra ser julgado por homem ou pela mulher, e Deus falar, desce a casa do oleiro. Você tem que botar a cara no meio daquele porquinho cheio de homem. E Deus falar, agora confessa tudo. Falei, tomei 50 anos de cadeia. Como eu vou confessar tudo? Deus falou, você é minha testemunha ou você não é meu escolhido? Quando eu cheguei, a juíza olhou pra mim, doutora Aélia, e falou assim, o que você tem pra falar, Alex? Fala a verdade pra mim, porque a mentira eu já sei. Só pode falar quando ela fala. Ela, tudo isso que tá aqui no processo é você? Eu falei, de menos arma. E a arma eu não tinha, não pegaram arma comigo, e nem crack, porque eu não vendia crack. Mas tudo isso daí, eu era traficante mesmo. Ela falou, você era, por que você parou de ser? Eu falei, porque hoje eu aceitei Jesus na minha vida, dentro do cárcere. Eu quero uma nova mudança, e faça a tua vontade, porque a minha Deus já está fazendo lá dentro. Ela mandou eu sair de novo e mandou me chamar de novo. Ela falou, eu ia te dar 30 anos de cadeia. Você não podia tomar menos do que 30 anos. Mas eu não sei por quê, vou te dar 10. A Deus usando ela. Mas sua cadeia ainda vai cair. Mas nunca mais volta para esse lugar. Eu falei só para pregar. Para ser preso nunca mais. Mas eu vou passar o que tem de passar lá dentro. Você entende o processo? A juíza queria me dar 30, Deus fez ela me dar 10. E ela já profetizou na minha vida, minha cadeia caiu tudo, eu vim embora, pastor. E o povo aqui fora, doido que você ficasse uns A 50. minha família achou que eu não ia sair tão cedo. E os polícias, eu lembro que os polícias fechavam a rua direita, o pastor Jeremias. Fechava procurando o Dicró. O Dicró igual Peixe. o peixe dentro d'água. O dia eu lembro que deram tiro, um monte de tiro, não pegou uma bala nesse homem. E às vezes, quando a gente tá nesse mundo, a gente se engana tanto que acha que nós somos super-homem. Mas o problema não é quando a gente erra com nós mesmos. O ruim é quando o nosso erro ele transborda para a pessoa, né? É o que estava acontecendo na minha vida. Quantas pessoas? Eu lembro que um dia eu fui buscar o motorista lá dentro da casa dele, preso, por causa do vício. Por causa do vício. Baile funk rolando. E o rapaz desesperado por causa de maconha. Eu tinha maconha. Aí um dia eu fui entender o quanto a gente destrói vida, né, pastor? Quando a gente não tem Jesus. Mas eu também, quando a gente abre o coração para ele fazer a obra dele na nossa vida. Assim foi esse tema. Eu entendi ele, Davi, por ele ser, segundo o coração de Deus, ele adulterou, ele matou. Mas uma parte que eu sempre gosto quando ele falou, Senhor, cria em mim um coração puro. Ele já está falando, você pode tirar tudo de mim, reinado, coroa, isso não me interessa. Mas não tira a tua presença. Sabe o que interessa na nossa vida nessa noite? É a presença, pastor. Quando a gente tem a presença de Deus, Deus não quer plateia, Deus não quer ninguém fantasiar, Deus quer que a gente fala realmente o que Ele fez na nossa vida. Eu hoje, para a glória do Senhor, estou aqui entendendo o meu chamado, não consigo mais viver sem esse Cristo, não quero viver sem esse Cristo. A minha casa era casa de prostituição, hoje é casa de adoração, hoje é casa de culto, a alma já se rendeu lá dentro para a glória do Senhor, e eu creio que vai continuar pessoas cedendo lá dentro de querer mudança de vida. E vai ter hora que a gente não vai precisar de pregar, pastor, porque a gente somos um testemunho vivo. Jesus fala, vós são as minhas testemunhas. Porque não adianta você falar bonito, não adianta eu chegar aqui e falar várias coisas bonitas, mas o que o Senhor fez? Eu vou falar do que eu não fui? Eu vou falar do que eu fui. Assaltei muito, ficava segurando em caminhão com arma na cara dos outros, tempo de morrer. Um dia um caminhoneiro paraíba deu tanto tiro em cima de mim, rapaz, do meu amigo, que eu voei numa pirambeira que eu pensei que eu ia morrer, não pelo tiro, pelo que eu caí. Mas era muito tiro. Eu falei, Jesus, isso não dá pra mim mais. Deus falou, escolhe aquilo que você quer e você vai ver o fim da tua vida. Então, é um processo, como você falou, Deus ele vai lapidando nós. Ele vai lapidando naquilo que você não consegue. Porque Deus ele faz. Tomei mais de 50 tiros em cima de mim. Eu estava dentro do rio, respirando só pelo nariz, assim, a boca.
As balas batiam, pastor, na prainha, em frente à minha casa do outro lado, arrancava cada lasca e nada acertava em mim. Eu posso ter Deus falando, Satanás, aquele ali ainda tem promessa. Aquele ali é meu escolhido. Você pode até permitir que você jogue ele lá dentro. Mas se o diabo soubesse que ele me jogasse lá dentro, eu ia voltar transformado, ele queria eu lá dentro? E hoje? Hoje ele deve falar, que arrependimento. Não ter matado, né? Não ter matado ele, eu botei ele lá dentro hoje. Eu, como o senhor também, como outros que vai vir aqui, hoje é um exemplo. Tem lugar que a gente passa, as pessoas estão dando testemunho de nós. Esse irmão aí, rapaz, era perigoso, isso aí matava os outros, era isso. A gente nunca matou. Mas com droga a gente mata, destrói muita família. Mas eu cheguei ao ponto de tirar a vida, e Deus falou, isso não. Porque Deus já tinha promessa, pastor, na nossa vida. Mas, a maioria das vezes, quantas famílias foi destruída? Quantas famílias ia lá para aquele baile meu, se embebedava, se drogava, uns largavam a família dentro de casa, deixavam a família passar na cidade, para estar lá vivendo aquela falsa ilusão, né, pastor? O mundo ele nos faz, ele nos ilude muito, né? E às vezes a gente persegue tantas coisas desse mundo e deixa de viver as coisas de Deus. E o inimigo ele aproveita essa brecha. O apóstolo Paulo, ele traçou um caminho certo. Ele fez um ensinamento com o maior teólogo do momento, né? E ele entendia de Gênesis a Malaquia, e ele vivia a religião intensamente. E chegou ao ponto de até matar, perseguir, porque não conheceu Jesus. Quando a gente não conhecemos Jesus, a gente andamos cego, como Saulo, perseguindo tantas coisas, de madrugada em madrugada, buscando prazeres, amores, momento, e não achamos nada. Só frustração, desilusões e magoando muita pessoa. Mas ainda tem um Deus, um Glória Deus a de Deus. Davi, que tem misericórdia. Ele não olhou para o seu passado. Ele não olhou para o seu passado, ele não olha para o nosso passado. Ele vê o quanto você pode ser impulsionado para transformar a vida. Glória a Porque Deus. todos nós somos uma testemunha desse Deus. Hoje você Verdade. está aí. Às vezes até machuca, né? É muito difícil, né? Pelo que o momento que você passou, o quanto de dinheiro que você tinha, Muito. muito dinheiro, e para largar a mão de tudo, Eu todo larguei dia o tudo. pecado deve vir para você e te chamar, vem. Todo dia. Eu tava sentado lá no meu comércio, meu irmão parou lá, ele chegou e falou assim, pô, varão, não sabia que você tava na rua, e eu tinha R$ 200 no bolso. E a entrega ia chegar na sexta-feira. Ele falou, ô rapaz, não sabia que você tava. O cara que eu vivi muito tempo com ele, ele falou, me dá seu Pix aí, eu vou fazer 70 mil pra você de Pix aí, e depois eu vou mandar 200 quilos de maconha pra você. Eu deixei ele falar, falei, mas eu vou glorificar Deus agora. Quando ele falou, eu falei assim, irmão, em nome de Jesus, nunca mais eu boto a mão em droga. Hoje eu sou da igreja, ele me pediu muita desculpa. Eu falei, eu sei que Satanás vai vir com bandeja grande, porque ele sabia quem era eu. Eu ganhava 30 mil por semana, pastor, de lucro. Eu tinha 30 mil, sim, no meu bolso era um malote. Aos olhos do homem é difícil, mas Deus fez eu viver agora com 1.000, e aí? E vive feliz, né? Mais do que quando eu tinha 30. O 30 te machucava a noite toda. Muito. Foi o que você falou de Paulo. Paulo, você imagina aí naquela época, o comandante, quanto que é que ele tinha dinheiro? Ele era tão ousado, ele era tão ensinado, destrado, vou dizer assim, para aquilo de fazer o mal pro povo de Deus, que ele falou, ó, vou lá na sinagoga pegar a carta. Se eu achar algum disse Jesus falando aí, rapaz, eu vou pegar ele. Mas ele não sabia o que ia encontrar, ele foi para uma missão, voltou para fazer outra. E quando ele foi para pegar, ele foi pegado. O próprio Deus falou, Saulo, Saulo, por que você perseguia a mim? Ele, mas quem é esse? Ele já prostou, ué. Ali começou a missão dele, professor. Quando você é instruído para fazer algo, você vai fazer aquilo que você é instruído, bem feito. Então Saulo era instruído para fazer isso. Mas e quando ele foi instruído para fazer a vontade de Deus? Atos capítulo 9, versículo 15, eu gosto muito dele, que Ananias questiona Deus, né? Foi falar de Tarso, quem era Tarso naquela época? Deus, eu vou lá nada, esse cara mata todo mundo. Ananias, vai lá. Ele para mim é um vaso escolhido, Ananias. Eu vou te mostrar o quanto ele vai sofrer pro meu nome e não vai me negar.
Posso entender, Nani? Vai lá na rua direita lá. Vai lá que Lá tem na casa do Dicró lá e fala pra ele. Eita, Ô, glória. profeta, vai lá, fala pra ele. Que eu tô dando um livramento a ele. Ou ele aceita a cadeia ou ele aceita a morte. Eu aceitei a cadeia, que lá me deu vida. O processo. Conheci Jesus. Então é assim que Deus faz. Mas existe coisas, pastor, que muito vai se levantar contra a nossa vida. Não é o de fora, é o de dentro. Porque se você ver José, o que o próprio irmão fez com ele? Mas não foi porque foi ruim para ele, não, porque a missão de José não era onde ele estava, era onde ia ser glorificado a Deus. Você pode ir para qualquer lugar dessa terra, mas você tem que saber quem está contigo. É verdade que a gente cria tanta coisa que às vezes a gente acha, mas fica a cicatriz. E a cicatriz traz lembrança. Né? Aí todo mundo olha, pô, Dicró, pô. Será que mudou? Será que é isso? Será que é aquilo? Ananias não estava errado de questionar, que realmente Saulo era aquilo tudo mesmo. Meu Deus! Mas aí você sabe por que Jesus ele encontra com ele, mas tinha um propósito maior, mano. Muito maior. Porque a igreja, ela estava restrita em Jerusalém. Isso aí. Ela olhou assim, eu vou pegar esse momento, esse maluco aí mesmo, né? Que ele tem acesso. Os meus fiéis são tudo de Jerusalém, pescadores, isso aí é malvado. Isso aí vai para Etiópia, isso aí vai saquear o inferno. Aí fala assim, ó, Paulo, você não é Saulo mais não. Você entendeu por que Deus te guardou tanto? Eu todo dia, eu fui consagrado de presbítero, 2018. Eu era rebelde, Valão. Eu tinha 3 meses que eu não estava na igreja. Eu estava em outra igreja. Eu passei 3 meses fora da igreja, do bispo, do apóstolo Alexandre. E voltei. Aí uma semana, na segunda semana, num culto normal, o apóstolo me coloca de joelho e fala assim, desce como Saulo e sobe como Paulo. Aí é tranquilo, essa palavra ainda é bom. Aí só que ele completou. Vai padecer pelo meu evangelho. Olha aí. Quanto mais tempo que vivemos nas trevas, você vai padecer pelo amor de Deus. Não vai ser fácil. É melhor eles que estão ouvindo, que vão ouvir essa transformação e aceitar. Porque ele falou para Paulo, né? Duro é contra os aguilhões. Ele está dizendo, ó, Paulo, agora deu ruim. Ou você ia ter como contra eu? A pessoa entenda, né? Agora não adianta chorar. Agora tu é meu, velho. Agora eu te quebro, eu te amasso, eu te levo para lá, eu te levo para cá. E agora você não adianta pedir arrego. Não adianta. Não adianta. Ele falou para mim, chorar não vai adiantar. Teve um dia que eu chorei na madrugada, Deus falou, tá chorando por quê? Eu não gosto de ninguém covarde, não era valente na mão de Satanás? Quantas noites você andou naquela pista de moto com mochila de 50 quilos de maconha nas costas, outra em cima do tanque, tempo de ser preso e Deus me deu livramento. Ele falou, agora para fazer a minha vontade, tá chorando? O seu deserto aqui tá sendo um bom, você era para estar morto. Aí eu comecei a entender que o processo é doloroso. Um dia eu peguei, abri aquela quentinha, pastor, comida estragada, falei, Jesus. E o irmão do lado falou, não come, me dá. Eu falei, Jesus, você não comeu, eu parti o ovo verde, irmão. Eu falei, Jesus, eu comia bife todo dia. Deus falou, agora come comida estragada. O irmão tá achando que não dá pra mim, irmão, como agora? Você tá aí na cadeia, rapaz, você não vendeu bala na rua, não. Você começa a ouvir palavras que você fala, Jesus, não tem comida. Deus falou, agora você vai comer. O maior tratamento de Deus é no caráter. É no caráter do homem, machuca. Nossa. Ele mexe no caráter e faz assim com o ego. E rasga o ego. Aí fala assim, você não é nada, rapaz. Você é brabo lá fora, agora na minha mão você não é nada. Deus me amassou. Ó, pastor, ele teve mais. Não teve visita, não teve nada. E lá dentro é massacre. Meu irmão falou, R$2 pra lavar cada bermuda. Eu falei, eu não vou lavar bermuda não, irmão. Eu vou ter que lavar bermuda. Não vou lavar bermuda, então fica sem. Aí eu falei, vou lavar. Aí tive que lavar bermuda. Lava bermuda. Eu falei, Senhor, ele desce mais um pouco, varão. Tava muito em pé, né? Comia bife todo dia, churrascada, né? Molezada, drogaiada.
Mas mesmo com tudo isso, eu vi a misericórdia do Senhor. Tem uma história aí que tinha você era tão famoso que fizeram uma tatuagem sua. Fizeram na cabeça. Era ídolo. Rapaz, teve uns 4 que parou, mandou foto pra mim, com tatuagem na cabeça, pastor, do meu nome. Eu sou fã, sou seu ídolo, seu de qual, o rei da maconha. Eu falei, Satanás, não quero mais isso. Aí eu comecei também a sentir a presença de Deus sem estar ainda na igreja, mas eu falei, Senhor, eu não quero mais isso não. Aí um dia a gente vai entender que o processo que Deus tem, pastor, é para hoje eu estar aqui com você. Foi lá fora, né? Fui lá Porque muitas fora, das vezes o mundo, o diabo, ele não tem força sobre nossas vidas. não tem. Mas o único poder que tem é persuadir nós. Às vezes a palavra vem, a sensação que você não quer fazer, mas o ambiente que você está te impulsiona a fazer. Nossa, você tem que ver o que eu tinha que fazer, pastor. Um dia Deus falou para mim na madrugada de 2018. Deus falou, homem, levanta tudo essa cama. Eu senti puxar meu pé, pastor, igual se fosse gente puxando. Dentro da Só que cadeia? dentro da cadeia. Só que lá na cadeia tem uma regra, pastor. Você não pode quebrar horário. Se quebrar, o negócio fica sério. Eu falei com o cara do meu lado, irmão, não puxa meu pé não, que eu vou lá pra contigo. Ele, eu digo, não tô puxando teu pé não, rapaz. Você tá... Aí tá, dormiu, me deu 3 cutucão na costela. Aí eu falei, agora não, irmão. Você me deu 3 cutucão na costela. Ele falou assim, vamos quebrar o horário, nós dois vamos entrar no pau. Mesmo que eu tô falando que nem eu, você tá temando. Eu falei, meu irmão, não faz mais isso não, que eu vou quebrar o horário. Aí fui dormir. Eu escutei uma voz falando, desperta do que dormiu. Despertei, pastor. Lá em Magé do Alto, uma friagem, aquilo cheio de sereno. Eu vi o irmão todo enroladinho dormindo. Falei, meu Deus, Deus quer falar comigo. Ali Deus começou a palestrar comigo. Ele falou, tô te dando a ciência da minha palavra. E por esses dias você vai estar lá de volta. Por esses dias você passou 5 anos, pastor, preso naquele lugar. Mas eu sentia eu preso materialmente, mas livre espiritualmente. Porque tem coisas que você está aprisionado na mão de Satanás. Tem coisas que você está preso por aquilo que você cometeu. Ali eu pude entender que Deus ele me libertou, primeiramente espiritualmente. Ele falou comigo em 2020. Ai de ti, se você voltar para aquele lugar e não pregar mais a minha palavra. Eu te mato. Ele não usou profeta para falar. Ele falou comigo, essa data eu não esqueço. Dia 13 de março de 2020. 3h45 da madrugada. Ele falou, por esse dia você está de volta. Você imagina você estar no lugar e Deus falar, você tem que tomar posse. Eu vi a pulseira, Deus me deu a pulseira no meu pé. Só que tudo meu benefício era negado. Mas Deus falou, por esse dia. Deus me deu essa visão na terça-feira. Para agora o Senhor, na sexta, estava dando na minha cara. E com a pulseira onde? No meu pé. E todo mundo que me negou, Deus fez aceitar. Sabia que Deus abençoou a vida daquele diretor da cadeia. Ele foi e falou assim, ó. Eu não acreditava em crente de cadeia. Mas agora eu acredito que você é homem de Deus. Sabe o que que Deus faz, pastor? Ele te leva para circunstância dolorosa na sua vida, longe da sua família, longe dos seus entes queridos, mas para você ser glorificado o nome do Senhor. Deus me deu uma visão que ele era maçônico. Você imagina Deus te dar uma visão, o diretor da cadeia, e você ter que entregar para ele. Eu fiz prova de Deus. Falei, Senhor, você é tu que me deu essa visão, traz ele aqui para abrir essa cela para mim. Diretor não abre cela. Diretor não abre cela. Quem subiu para abrir a minha cela? Ele. Deus falou, fala agora. É o que eu te dei. Mas eu não entendi que o processo era para me exaltar. Eu olhei e falei, Sobiro, eu tenho algo de Deus para te entregar nessa manhã. Ele o quê? Eu falei, Deus me mostrou você com a veste branca. Mas só que você, o médico, te deu poucos dias de vida, mas o Senhor mandou te falar para você fazer um exame que você está curado. Mas para de adorar outros deuses, que você é maçônico. Deus entregou a vida dele na minha mão. Ele sentou, ficou impactado me olhando. E eu falei, vou te levar além que Deus está mandando eu te falar aqui. Eu vejo uma menininha morena num quarto verde, de joelho dobrado, orando pela tua vida. Ele chorou. Ele não conseguiu falar comigo mais, desceu. Pastor, desceu, ficou impactado, não falou mais. Ele sumiu 8 dias. Não conseguia ver ele nem nada.
Aí 9 dias depois, é isso aí, 9 dias depois ele chegou. Ele falou, cadê o meu menino? Veio ele e o superdiretor, que era homem de Deus. Deus sempre coloca um, né? É Sempre verdade. coloca um. Ele falou, manda ele descer aqui no meu escritório. Ele falou pra mim, varão, você verdadeiramente é um homem de Deus. Falei, a glória do Senhor, tudo é pra ele. Eu não tô aqui porque eu sou santo, eu tô aqui porque eu errei. Mas pela misericórdia agora transformado em Cristo Jesus. O médico me deu 2 meses de vida. Eu tava com câncer me comendo todo por dentro. Mas tá aqui o exame anterior e o outro pra você ler. O médico até agora não entendeu cadê esse câncer. Sumiu de dentro dele. Ele falou, eu era maçônico. Mas agora aceitei Jesus. Eita, glória. Aí eu entendi o processo, né, pastor, que Deus faz. Eu fui lá para ser o instrumento. Como Paulo e Sila foi preso, né? Por que ele apanhou tanto? Por que ele só falou, ficou irritado com aquela adivinhadora, dando lucro para aqueles credores? Paulo falou, ó, sai dela, Satanás. Levaram ele na praça, meteram o pau nele, né? Mas ele ainda não entendeu que o propósito não era porque ele apanhou. Porque ele tinha que padecer por Jesus. Ele tinha que padecer por amor de Cristo. É o chamado. Mas o que eu quero te dizer, pastor, que o nosso chamado não pode ser parado pela nossa dificuldade. Verdade. Depois que eu estava triste, angustiado, eu entendi o quanto hoje eu sou canal de bênção e testemunho do Senhor para muitas vidas. Por aquele dia que você me levou no monte, eu estava batido, angustiado, triste. Até com o pensamento virado. Mas Deus falou, eu vou enviar alguém que não conhece a sua vida, mas vai te levar em lugar pra você entender meu propósito. E eu entendi o propósito. Naquela madrugada, Deus te usando. Tinha falado com Deus, ele me deu uma visão como coluna, não te falei nada. E Deus tomou você naquele monte para falar que eu era coluna, não de obra, mas de ferro. Tudo que Deus falou comigo, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Como a gente tem que ser, pastor, somente instrumento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E aqueles que eu vi nesse testemunho, não é que possa parar e pensar, porque não é tempo mais de brincadeira. O evangelho está sendo muito fantasiado, mas nós temos que viver a palavra. O Dia a evangelho tem que ser dia. pregado. Mas a verdade, porque Jesus, em nenhum momento eu consegui achar aqui que Jesus dava tudo para os outros. Ele fala, acho que é Tessalonicenses ou Colossenses, se você não trabalha, é melhor que você nem coma. Paulo está falando é para a igreja. Porque tem pessoa que quer fazer da casa do Senhor instrumento para a vida dele, não para ganhar alma, para viver dos bens da coisa de Deus. Deus está querendo que nós sejamos instrumento para pegar aqueles que precisam, pastor. Que está aí numa marquise, drogado, jogado. Você ser testemunho dessas pessoas. Porque Deus não está procurando quem prega bonito, quem fala bonito. Está procurando quem fala a verdade. E não fantasia o evangelho de Cristo. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Para a gente chegar até o Pai, nós temos que descer aí até Jesus. E agora nós temos que ser canal e testemunha para Jesus pegar essas pessoas que precisam. Como Davi errou, adulterou, matou. Mas como tem pastor aqui, vocês é leitor de Bíblia, quando ele reconheceu, né, tudo isso, chegou o profeta Natan até ele e falou, Davi, fez uma cena danada para falar com ele, que sabia que era o rei, né? Pô, se tivesse aquela, vou encurtar para você entender, né, professor? O que Deus quer falar nessa noite. Pô, Davi, se tivesse aquele que pegasse só uma... Ah, me mostra quem é esse aí que eu vou lá agora, nós pega ele. Mas, Davi, esse é você, Davi. Olha que Davi já posso entender ele, né? Foi quando ele pegou, veste de servo, mas olha só. Davi chorando, o profeta falou que pelo, ó, Senhor já te perdoou, mas a espada não apartará da sua casa. Se você for ver, pô, ele sofreu muito. Mas me mostra na Bíblia onde é que está o nome do filho de Betseba, o primeiro dele. Deus não faz as coisas diferentes, não? Faz. Da onde saiu toda a sabedoria de quem? Da adúltera, né? Que saiu Salomão, né? Então o pecado ficou para trás, o que foi para frente foi o que você falou. Deus não lembrava mais. Deus não permite nada do pecado. Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado. Betseba até concebeu, mas Deus não permite. Não permite. Davi, ele alcançou ser segundo o coração de Deus quando ele se prostra e fala assim, eu sou dependente de ti. Ele reconheceu. Ele não se equivocou de sair pela consequência do pecado. Plantou, colheu. Colheu.
Quantos anos de tráfico você viveu? 20 anos. Não morreu. Tem que glorificar a Deus. Todo momento hoje eu respiro e Se glorifico. ficasse 10 anos, te glorificar a Deus. Porque é tudo aquilo que você plantou. Muitas das vezes a gente quer viver uma vida absoluta de qualquer maneira, de qualquer jeito. E não querer pagar a consequência daquilo. Davi Isso falou daí. assim, é muito homem para não assumir, para viver de qualquer jeito. O problema é quando o Davi falou assim, ai não, eu pequei contra ti, somente contra ti, Senhor, eu pequei. Não retire de mim o seu Santo Espírito, mas mantenha a espada. O Deixa sofrimento entrou. tudo. Onde O eu tô. filho não foi concebido. Davi pediu, jejuou, orou e entendeu. Deus fala assim, eu não deixo o fruto do pecado crescer. É isso aí. E a criança morre. E Davi faz o quê? Levanta. Questiona com Deus. É, já levanta logo. Davi vai ficar prostrado? Alexandre vai ficar prostrado? Por algum momento eu fiquei, pastor. Mas quando eu entendi, falei, não posso mais parar. Eu lembro de tudo que Deus falou comigo dentro daquele lugar. Eu passei momentos difíceis, pastor. Eu tava para vir embora. Eu errei de novo. Deus falou, volta pro final da fila. Foi tudo negado, meus benefícios, voltou de novo lá para trás. Por quê? Você esquece daquilo que Deus faz e quer deixar aquilo que Deus não quer que entre. Começou a entrar o pecado de novo. A prostituição, a mentira. Você estava fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Por que ele fala para Jeremias? Jeremias capítulo 48, versículo 10, ele fala, maldito é o homem que faz a minha obra relaxadamente. Ele já está dizendo, você é maldito, meu filho. Porque você tem que fazer por amor e ser obediente à obra de Deus. Eu entendi tudo isso e falei, agora eu parei. Vou fazer a sua vontade. E para a glória do Senhor, hoje eu vou fazer 9 anos na presença de Deus. Contando o tempo que eu fiquei na cadeia e o tempo que eu já estou na rua. 5 anos e 6 meses. Eu quero falar para as pessoas, pastor, que a oportunidade de Deus não pode jogar lá mais fora. Aqueles que estão errados, estão fumando, estão bebendo, estão se prostituindo, para. Porque Jesus está voltando. E aquele que está no barco não pode mais sair. Hoje está tendo ainda gente para pregar. Mas e o amanhã? Você entendeu que foi resgatado da profundeza para a transformação de Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Por isso que eu estou aqui hoje glorificando ao Senhor. E dias melhores virão. Amém. Dias melhores virão. Né? Porque Deus ele é maravilhoso e cheio de misericórdia sobre as nossas vidas. Mas no momento que a gente nos posicionamos, Isso daí. Deus é um Deus de caráter, um Deus que muda caráter, que transforma caráter. É o Deus que santifica a nossa vida para que possamos servir um Deus santo. As dificuldades do mundo não podem impedir a glória de Deus sobre nossas vidas. Verdade. Porque desde o princípio, ele nos fez imagem e semelhança a Deus. O personagem passou. Já não és mais de Cro, já és presbítero Alexandre. Glória a Deus. Para a glória dele, né? Mas muitas das vezes a gente não pode parar o ritmo. A gente não pode parar, né, presbítero? Parar para olhar para as circunstâncias ao nosso derredor. Não pode. Porque iremos questionar. Nós temos que estar sempre vigiando que somos seres ingratos. O povo passou o mar vermelho. 3 dias depois, murmurou. Essa é a nossa essência. Verdade. Desde o pecado de Éden. E o que nós temos que fazer? Nos santificar todos os dias. Santificar todos os dias é estar aos pés desse Deus Verdade. todos os dias que transformou a sua vida. Eu fico louvado, né? Creio que muita gente aqui em Trerri, o de Cro foi uma pessoa muito conhecida, né? E muito enganada pelo inimigo, mas também um exemplo, né? Um exemplo de homem de Deus, de um cara de bom coração que nunca fez crueldade com ninguém. Não, nunca gostei, né? Nunca fez, mas que ele possa, né, ser canal de bênção
naquele lugar por onde você passa. Creio que Deus ele tem o mais grande para sua vida. Devemos entender que ele está voltando. E que nós temos feito? Falei isso Quantos hoje. livramentos ele nos deu? Muito. É questão de. Não é tempo de a gente questionar. É tempo de nós nos questionar e perguntando o que eu tenho feito para esse Deus. Eu falei isso ontem na minha casa. O que eu tenho feito pro Senhor, meu Deus? Nada. Porque mesmo se você fazer tudo, ainda é nada. Porque às vezes a gente fica até prostatado, parado, e pessoas às vezes precisando de ouvir uma palavra e a gente tarda aquilo que Deus fez. Preocupado com as nossas vontades e esquece. Dificuldade, né? Esquece o que você já viveu lá atrás, as misericórdias. Deus te deu o mundo todinho. Você pôde voltar para cá sem dívida, sem ninguém querer te matar. Quantos morreram de cruz? Voltei sem dívida e sem inimigo. É Deus é maravilhoso. Ué. Um cara Sem que era- inimigo, entendeu? Por quê? Quem superabundou no pecado, velho, o seguinte, você sai de lá, você sai com dívida, você sai com inimigo, Muito. e se você poderia, você vê como é que Deus é tão misericordioso, talvez você poderia estar pregando esse evangelho em outro lugar, porque ou você ter voltado para as práticas, porque o mundo do crime é o seguinte, velho, você tá, Deus te tirou, Deus te guardou, te limpou, te transformou, porque trouxe pra mesma muitos cidade. não têm essa oportunidade Não tem não. pela vida torta que viveu e diz assim, ficou fraco. Aí eu falei assim, eu vivo do crime ou fuge do lugar. Muitos fugiram de Três Rios. Muitos fugiram, Pode nem vir mais. mas por uma razão maior. Porque a gente devemos entender que o bem mais precioso que nós temos, e não é nosso, é a nossa vida. Nossa vida. Deus guardou a sua vida, guardou a sua família, mas o processo você tem que passar. Foi doloroso. Mas foi bom. Pra mim foi a melhor coisa, pastor, que aconteceu na minha vida. Mas eu quero uma palavra profética para você. Glória a Deus. Eu recebo. Deus está te fazendo coluna de ferro. Glória a Deus. Deus está te fazendo, te levantando como coluna de ferro. Eu creio em nome Quando de a Jesus. coluna ela atinge a rocha, ela fere a rocha, entranha na rocha e fixa ali, nunca mais sai. Você pode andar por aí que de vez em quando vai bater o carro, eles ficam a coluna de ferro Verdade. para você edificar a sua casa. Tem hora que eu entorto. Mas quando a coluna não pode. Não pode. É o que eu falo, entorto a minha vida, mas eu lembro, opa, Jesus é a coluna. Que muitas das vezes a gente fica muito preocupado em estar na rocha, em não firmar-se na rocha. Isso daí. Aí você acaba, né, por aquele momento difícil e falou, Deus. Aí Deus falou, opa, a coluna não pode balançar, senão cai casa, senão cai prédio. Tem que estar na rocha. E quem é a rocha da nossa vida? Jesus Cristo. Jesus tem que estar sempre no centro do querer, da nossa vontade, da nossa vida, de tudo, pastor. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu apresento ao Senhor. Eu levanto, eu agradeço, a água que eu bebo, eu agradeço. Por quê? Eu sei de onde Deus me tirou. Então, para estar respirando, é misericórdia. Para estar vivo, é para glorificar o Senhor. Porque Paulo fala o quê? Morrer para mim é lucro. Viver é Cristo. Então, se for para mim viver, né, pastor? Fazendo a vontade que eu vivo. Mas se eu morrer, eu já fiz o que tinha que ser feito. Então, a gente tem que entender. Fazer a vontade de Cristo é vida. Morrer é lucro. Porque ele fala, se morrer em mim, viverá. Somos transformados pelas cicatrizes da cruz. Glória a Deus. Quando você passou, eu não fui transformado somente pela graça, pelas cicatrizes da cruz. E você vê o sofrimento de Cristo, foi um sofrimento. Esse sofrimento me trouxe vida, me trouxe uma vida, me religou num amor que eu não merecia. Eu E não nos merecia reelegeu. nem estar aqui agora. Hoje tem um filho. Uma filha. Olho para eles e falo, Senhor, você é maravilhoso, hein? E eu posso hoje contemplar e sentar com eles em qualquer lugar de cabeça erguida. Que ninguém toque em mim, se Deus permitir. Não tenho inimigo, não tenho dívida. E Deus supra a minha necessidade, pastor. Da forma que Ele quer fazer. Deus nunca te dá mais e nem menos.
Só o que nós precisamos. O suficiente para viver. A Não paz. A paz não tem preço. O que Jesus sofreu não tem dinheiro que compra. Quando ele estava carregando aquela cruz, era para eu e você carregar, né? Mas ele carregou por mim e por você. Imagina quando ele foi pregado na cruz do Calvário lá vivo. O que ele olhou e falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não está preocupado com o que ele está sofrendo. Com a missão que foi entregue na mão dele, ele fez. A Bíblia é interessante, né, pastor? Quando João Batista, né, vai batizar ele, o que ele fala? Vem um que eu não sou nem, né, pastor, digno. Olha só o reconhecimento do homem que veio preparar o caminho. Ele está mostrando: ó, eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé dele, porque eu batizo com água. Mas ele vai batizar com fogo. O próprio Jesus falou: faça, para cumprir o que o meu pai me designou a fazer. Sabe o que Deus botou no meu coração? Para a gente fazer o que nós tem que ser feito. Pregar Jesus. Essa é a mensagem que Deus me deu. E se eu passar daqui, já não é mais de mim. É do que não vai edificar nada. Os irmãos que ouvir essa mensagem, esse testemunho, né, que possa estar deixando Jesus entrar. É até aqui que Deus me deu, pastor. Quero agradecer a todos, né? Nesse bate-papo transformado com o nosso amigo Alexandre. Todos que possam ver, possam lembrar que Deus é um Deus que não perde para ninguém. Quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai transformar a sua vida. Glória a Deus. Jesus, ele te ama, independente do que você está vivendo nesse momento. Mas ele é o único que tem poder de transformar a sua vida. Deixa o like e acompanha nós no nosso canal.